Bom dia novamente a todos vocês, muito bom dia. Bom dia a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Sejamos então bem-vindos mais uma vez, né? Graças a Deus ao nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes desse domingo, tá? Alguém vindo pela primeira vez hoje? Olha que bom! Levante as mãos de novo, por favor. Aê! Sejam todas e todos muito bem-vindos. A casa sempre recebe a qualquer pessoa que aqui se achegue ao nosso trabalho, nesse ou qualquer outro, né? Então, seja bem-vinda, sejam bem-vindos e que Jesus vos abençoe, que aqui vocês vão encontrar todo amparo espiritual, tá? Como nós dissemos antes, né? Vamos levar sempre os nossos pensamentos, sentimentos a Jesus. Quando nós pedimos, né, antes para vocês, nem fazem ideia de como é gostoso esse silêncio, né? Esse silêncio que nos eleva até Jesus. É assim que nós queremos, né? Essa casa que nos conforta, que nos recebe, junto a toda essa espiritualidade bendita que sempre está aqui presente. Sempre se preparam e estão aqui, cada um de nós recebendo todo esse amparo, tá? Então é muito importante aquele silêncio, aquela concentração. E todos nós estamos recebendo. Queremos agradecer a todos vocês que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram e participaram na nossa festa de confraternização, que foi realizada domingo passado. Vocês viram que foi muito bem, muito bonita, muita comida, muita música, muita confraternização, que esse era o objetivo. Ah, mas eu não fiquei na festa, terminou a palestra, eu fui embora. Mas estamos agradecendo a todos, tá? Porque mesmo quem não ficou, agradecemos pela vibração, pelas vibrações que nos ajudaram, pelas preces que nos ajudaram, tá? Então, recebam o nosso abraço, o nosso agradecimento. Vamos aos nossos recados, porque senão eu vou ficar aqui, o palestrante não vai ter espaço. Vamos desligar os celulares? Vamos? Quem não desligou, por favor, faça isso antes de começar a palestra. O nosso trabalho de hoje vai se desenvolver da seguinte maneira: leitura da mensagem com o André, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a Vandercy, a prece inicial Tatiana, vibrações gerais das águas dos passes Heleninha e a prece final com Ana Maria. Hoje o título da palestra é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E quem vai ministrar para a gente é o nosso amigo da equipe, Francisco Deiana. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia a todos. Do livro Desperte e Seja Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, envenenando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato. Isso. Vamos fazer um retorno aqui. Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça, apenas porque as circunstâncias infelizes e de mau agouro deste momento pareçam ameaçar os teus ideais de engrandecimento. Fortalece a tua fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos. Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio,
envenenando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato. Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. A fé é a alma da caridade, que não a prescinde, essência de todas as virtudes. A fé é a vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e forças para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta a montanha. Condição inabalável da fé, item 7. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Bom dia a todos. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, os nossos pensamentos, nos sintonizando com essa energia maravilhosa que se formou na nossa casa. E agradecemos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, aos mentores desse trabalho. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, para novos aprendizados, para o nosso melhoramento. Que a gente permaneça durante a palestra do nosso querido Francisco, que a gente permaneça conectado e atento a tudo que ele vai trazer, tudo que ele vai conversar com a gente nesta manhã. E que a gente possa absorver, apreender e colocar em prática na nossa vida para o nosso crescimento. Que assim seja. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui no nosso Evangelho Dominical e temos a oportunidade de falar novamente sobre o nosso Evangelho. Nossa apresentação, como já foi mencionado pelo Humberto, vai ser sobre o capítulo 19 do Evangelho, a fé que transporta montanhas. Vamos enfocar em especial o poder da fé, a condição da fé inabalável, a relação entre fé, esperança e caridade. E, por último, vamos falar um pouquinho de como nós podemos desenvolver esta fé. Iniciamos destacando um trecho do item 7 do capítulo do Evangelho que estudo, que foi lido pela nossa querida Vandercia no início do trabalho. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É desta forma que Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo, insere essa afirmativa ao abrir o Evangelho na primeira página, desde a sua primeira edição, ou seja, há 160 anos, como nós vamos ver aqui na tela. Ele dá ênfase, assim, à máxima relevância desse ensino como fundamento da doutrina espírita, verdadeira cláusula pétrea da codificação. Aqui na tela, à esquerda, nós vemos a primeira página do Evangelho, na sua primeira edição, quando se chamava ainda Imitação do Evangelho, em seu original em língua francesa. E à direita, temos uma edição recente do Evangelho. E vemos aqui, circundado por essa elipse vermelha, justamente essa máxima da fé inabalável, somente aquela que pode encarar a verdade face a face, em todas as épocas da humanidade. Mas o que é fé? Segundos para reflexão. De acordo com os dicionários, a fé é a condição da existência de algum fato ou da veracidade de alguma assertiva, credulidade ou crença. Ou ainda,
pode ser o conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. Pode ainda significar confiança, segundo os dicionaristas. O benfeitor Emmanuel, ele enfatiza que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ele nos diz que a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ainda Emmanuel, em sua magnífica obra O Consolador, psicografada por Chico Xavier, e cuja primeira edição veio à luz em 1940, lá na terceira parte, que trata da religião, em resposta à questão 354, ao ser indagado, poder-se-á definir o que é fé? E ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na existência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no nosso coração. Podemos simplificar e dizer que a fé é a virtude que nos conecta ao Criador. Essa é fácil da gente guardar. A virtude que nos conecta ao Criador. Kardec abre o capítulo 19 do Evangelho, desse capítulo que nós mencionamos, falando sobre o poder da fé, com uma passagem do Evangelho de Mateus que trata da cura de um lunático. Vamos ver. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-o cá até mim. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Antes de nós prosseguirmos, vamos entender a comparação de Jesus. Ele refere-se a ter fé como um grão de mostarda, ou seja, ter uma fé mesmo minúscula, já que o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Aqui na tela nós colocamos um grãozinho de mostarda, para nós termos ideia do tamanho dele comparado com a mão humana. Mas mesmo essa fé minúscula, que ela seja verdadeira, que não vacile nem esmoreça, e será capaz de conseguir o resultado que se pretende, em razão das forças e da inspiração que proporciona, como a nossa mentora Joana de Anjos mencionou na mensagem que o nosso querido André leu no início do nosso trabalho. Aqui nós vemos, nesse caso do Evangelho, que se tratava de um caso de obsessão severa. Na realidade, o rapaz não era louco ou lunático, como é descrito no Evangelho. Era simplesmente vítima de um espírito que o perseguia. Conforme assinala Kardec, é certo que a confiança nas próprias forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. É lógico que é no sentido moral que devemos entender essas palavras do Mestre Jesus. Ou seja, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. A fé robusta confere perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, por maior que eles sejam, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante, ao contrário, ela produz incerteza e hesitação. A fé sincera e verdadeira é sempre calma,
Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza. E quando estimulada pelo interesse, aquela fé que aparece só quando nós estamos precisando e desesperados pedimos alguma coisa, ela torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Nesse caso, a fé não passa de simples presunção, orgulho, completamente alheia à humildade, afastando-se naturalmente a ação dos bons espíritos que se aproximam de nós para o amparo necessário. Vale ressaltar que o ensinamento em questão foi transmitido pelo Mestre Jesus aos discípulos logo após a transfiguração no Monte Tabor, que foi presenciada por João, Simão Pedro e Tiago Maior, quando Moisés, o legislador do povo hebreu, e o Elias, o profeta, apresentaram-se para saudar o Mestre. Aqueles momentos de incomparável beleza, fomentadores da fé profunda, fez que o Jesus, após esses instantes, descesse a planície. Este era o contexto no qual, logo após, aquele pai aflito, reconhecendo em Jesus o Messias, atirou-se-lhe aos pés e pediu-lhe socorro. Jesus compadeceu-se e, com a sua inigualável capacidade de vislumbrar além da matéria, percebeu a história passada que envolvia o jovem, vinculando-o ao infeliz e implacável perseguidor. Ao contato com Jesus, diante da imensa luz que dele irradiava, o Espírito deu-se conta do mal em que persistia. E, em instantes, arrependeu-se e deixou o campo mental do pobre jovem. Os discípulos já haviam tentado, entretanto, não tinham obtido êxito. Por quê? Porque faltava-lhes fé, profundidade de confiança para conseguirem bons resultados, em vez de simplesmente ficarem gritando, repreendendo aquele pobre espírito, já que esse pobre espírito, acostumado já com seus tormentos e apoiado no raciocínio equivocado de que podia fazer justiça com as próprias mãos, como é comum nos casos de obsessão, ele não receava pessoas nem agressões, ameaças e muito menos censuras agressivas. Somente seria removido do seu propósito se experimentasse a força da compaixão e da misericórdia para a sua aflição. Foi o que Jesus lhe ofereceu: apoio e renovação interior. O amor de Jesus lhe deu esse ânimo. Verificamos também que o simples fato de alguém se intitular discípulo de Jesus não é suficiente para adquirir a autoridade necessária para falar em nome dele, como vemos em muitos casos, em muitas crenças religiosas. A autoridade espiritual se consegue através da moralidade. É preciso cultivar a fé ativa, a pureza de pensamentos, de palavras e de atos. Os discípulos ordenavam ao espírito obsessor que abandonasse a vítima, porém vacilavam na fé, duvidavam de si próprios, o que fornecia forças para o obsessor não desobedecer e continuar no seu trabalho. O cultivo da fé, isto é, da confiança ilimitada na bondade divina, faz com que seja possível desenvolver dentro de nós uma alta força magnética que, convenientemente utilizada pela nossa vontade, é capaz de operar prodígios sempre que for utilizada para beneficiar o nosso próximo. Não adianta ter fé e desejar o mal alheio. Não vai funcionar. A fé é o sentimento instintivo que nasce com o espírito. É a crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Esse impulso intuitivo do ser humano, ligado à fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. À medida que nascemos, morremos e renascemos, esse sentimento vai progredindo. Em consequência, a fé plena não é uma conquista repentina que aparece quando queremos. É também um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo, de acordo com a vontade e determinação
do próprio Espírito, não se dando, portanto, por mudanças abruptas. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca, uma centelha para desenvolvê-las. Para outras pessoas, contudo, existe muitas vezes dificuldade para buscar essa virtude. A fé precisa de tempo para se desenvolver, em função do progresso espiritual de cada um. Ou seja, nascemos, morremos, renascemos e progredimos sem cessar. Esse progresso é o progresso espiritual. Kardec nos elucida que, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E é comum que todas elas tenham os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, ela produz fanatismo, que vemos em muitas crenças. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o que é verdadeiro na obscuridade também o será à plena luz. Cada religião pretende, assim, estar na posse exclusiva da verdade, o que é comum, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a sua própria impotência para demonstrar que se está com a razão. A fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são capazes por não terem fé. Ouvimos também isso, né? Sem dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que ainda é mais justo, não pode ser imposta. A fé não se prescreve, mas se adquire, se desenvolve. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Muitos, entretanto, por vaidade, por orgulho, pelo receio ou medo de aceitar, que terem de mudar de hábitos, se recusam a reconhecer um poder superior, porque teriam de se inclinar diante deles. Porém, para crer, como dizemos, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega exige que o homem abra mão de uma de suas mais importantes prerrogativas, o livre-arbítrio. Já a fé raciocinada, que se apoia em fatos e na lógica, possibilita a crença porque se tem a certeza. E só se está certo quando se compreende. Já que, como dissemos no início, só é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Deixamos alguns segundos na tela para fixarmos essas ideias. O Espírito protetor José, no item por Kardec intitulado Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, no mesmo capítulo que estamos estudando, lá nas Instruções dos Espíritos, ele enfatiza que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa e não pode adormecer. Não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas, ou seja, as demais virtudes. Segundo esse mesmo protetor José, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. As três formam juntas uma trindade inseparável: fé, esperança e caridade. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor, pois se não tivermos a fé, que reconhecimento teremos e, por conseguinte, que amor teremos? A fé, divina inspiração de Deus, sentimento inato ao homem, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, sendo a base da regeneração. Aqui nós vamos abrir um parênteses. Lá no capítulo 15 do Evangelho, que é o Fora da Caridade, uma Salvação, no item 7, Kardec apresenta o conceito da caridade, segundo São Paulo, em que o apóstolo, em sua carta aos Coríntios, considera a caridade como a mais excelente entre as três virtudes, fé, esperança e caridade. Ora,
Pastor, como assim? Nós estamos vendo aqui que a fé, ela é a mãe de todas as virtudes? O que observamos aqui, meus amigos e amigas, não é saber qual é a maior dentre as virtudes, se é a fé ou se é a caridade. O que importa é a indiscutível relevância das duas virtudes, como bem assinalado pelo Espírito Protetor José, ao ligá-la à esperança, ao ligá-las as duas, fé e caridade, à esperança, como uma trindade inseparável, assertiva que Kardec, por julgar tão importante, coloca como a primeira instrução dos Espíritos nesse capítulo que estamos estudando, o capítulo 19. Vamos retomar a nossa narrativa e voltarmos aqui ao capítulo 19. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem pode dar às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, que é a força necessária também para atingir essa felicidade. E ainda, nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Obviamente, desde que o próprio assim o queira. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados como os milagres. Então vamos abrir aqui um novo parêntese para trazer um esclarecimento sobre essa questão de milagres, magnetismo e fé. Tomamos o exemplo da cura da mulher hemorroíça ou hemorrágica, citado nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Os textos evangélicos destacam uma cura de uma enfermidade crônica que acometia uma pobre mulher durante 12 anos, uma doença debilitante, e cuja cura partiu da iniciativa da própria enferma quando viu Jesus caminhar no meio da multidão. Movida de poderosa fé, ela acreditou que bastasse tocar a borda da túnica do Mestre, que ela se veria livre do mal que a atingia, como de fato assim aconteceu. Bem, a passagem por si só daria uma palestra, como o nosso querido Humberto, nosso amigo, já teve a oportunidade de fazer algum tempo atrás, aqui nesse mesmo trabalho. Mas vamos limitar a apresentação do que é trazido na Gênese, que lá no capítulo 15, fala dos milagres do Evangelho, especificamente sobre esse caso no item 10. No caso da mulher hemorroíça, mesmo não tendo havido nenhum toque, ou mesmo manifestação em pensamento de Jesus, houve uma intensa irradiação fluídica que dele partia. Irradiação esta que foi atraída pelo desejo ardente, pela confiança, em suma, pela fé da pobre doente. Assim, Jesus, ao dizer, a tua fé te salvou, ele sabia que a corrente fluídica que dele emanava seria atraída pela força propiciada pela fé da mulher. Obviamente, nós sabemos que existem aflições decorrentes de causas anteriores, que mesmo não sendo passíveis de serem completamente removidas, com fé, podem ser muito melhor superadas, possibilitando que as dificuldades, por mais difíceis que sejam, possam ser vivenciadas e superadas com equilíbrio e serenidade. É isso que nós devemos sempre ter em mente. A fé consegue que nós possamos superar as dificuldades, por mais difíceis que elas sejam. É importante observar como Jesus se reportava ao prodígio da fé daqueles que o procuravam. Diversas vezes vamos encontrar no Evangelho Jesus afirmando, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio da cura, escutava uma frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores do desenvolvimento e iluminação da vida. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele nos diz que dos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isole nas posições negativas. Jesus pode tudo.
Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé. Nossa fé, não do outro. Mas como é que nós vamos desenvolver essa fé? Existem muitas virtudes que se encontram intimamente ligadas à fé, como a humildade, a resignação, a paciência, a calma e a confiança. De forma que o aprimoramento de quaisquer uma delas terá sua parcela de contribuição no fortalecimento da fé. Porém, existe um caminho prioritário, ao qual todas as demais coisas se acrescentam, que é o estudo e a reflexão sobre as leis divinas. Pois esse é o caminho que seguramente levará à compreensão das regras que regem o universo, motivando-nos cada vez mais a nos comportar de acordo com essas regras. De forma que, com confiança absoluta em Deus e em sua justiça, fica clara a importância da compreensão e da certeza das leis de Deus para a aquisição e prática da verdadeira fé, a fé inabalável. Ou seja, aquela que se fundamenta na razão e pode ser adquirida e desenvolvida pela nossa disposição em praticá-la em nossos desafios diários, com base no estudo do Evangelho de Jesus, que é onde nós vamos encontrar a verbalização das leis divinas que estão guardadas, gravadas nos nossos inconscientes. Mas nós esquecemos. Então vamos lá no Evangelho buscar quais são as leis divinas. Nunca esqueçamos, meus amigos, que como parte desse processo de desenvolvimento da fé, é necessário realizarmos a nossa própria reforma íntima, em que transformamos defeitos morais em virtudes, para que a verdadeira fé, vibrante, produtiva, nasça e se desenvolva em nossos destinos, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Portanto, meus queridos, que a nossa fé, virtude que nos conecta ao Criador, seja hoje um instrumento de renovação dos nossos próprios caminhos e que possamos utilizá-la na obra paciente do amor, construindo novos rumos que nos vão conduzir um dia aos mais altos patamares da vida maior. Fé, virtude que nos conecta ao Criador. Nunca nos esqueçamos disso. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Muito obrigado. Obrigada. Nós agradecemos intensamente ao senhor Francisco por esta palestra tão maravilhosa, tão elucidativa, com as palavras que ele nos trouxe e nos calou profundamente os nossos corações sobre a fé. Então agora vamos todos nós sentarmos calmamente. Vamos descruzar as nossas pernas, os nossos braços, sentirmos bastante tranquilos, para que assim os mentores espirituais que já nos auscultaram, a cada um de nós, toda a equipe médica já está aqui conosco, desde que adentramos o salão, eles já nos auscultaram, nos trouxeram as nossas fichas reencarnacionistas, as nossas fichas de anamnese, para que possamos receber agora dos nossos médiuns que tão diretamente estarão conosco, nos transmitindo o passe através dos seus fluidos magnéticos de cura, juntamente com a equipe médica, vão nos transmitir no passe. Então vamos todos nós mentalizar Jesus, os nossos médicos especialistas que estão aqui conosco, os nossos centros de forças, o nosso corpo físico, perispírito e espírito vão ser banhadas intensamente pelas cores multicoloridas do arco-íris que irão projetar intensamente desde o nosso coronário, mentalizando assim
o branco do algodoal, para que esta cor possa fluir naturalmente no nosso coronário, com a equipe de neurologistas que fazem um tratamento na nossa casa mental. Vamos vibrando intensamente esse branco do algodoal. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, juntamente com os nossos médicos oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual, vibrando intensamente nesse amarelo dourado, para que assim esta cor possa projetar intensamente sobre os nossos olhos. E vamos também para o nosso laríngeo, com os nossos médicos otorrinos laringologistas, e vamos mentalizar o verde das matas, para que esse verde possa projetar intensamente sobre toda a nossa parte respiratória, desde as nossas narinas, a nossa garganta, os nossos pulmões, os nossos brônquios, alvéolos, possam ser intensamente fluidificadas, medicamentadas, vendo assim uma asepsia intensa em toda a parte respiratória, aspirando e respirando esse verde das matas intensamente nesse clorofila que se faz presente. E vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando a equipe de médicos cardiologistas, a equipe do Dr. Zerbini e toda a sua equipe estão aqui conosco, realizando os eletrocardiogramas espirituais, e vamos mentalizando esse róseo intensamente, para que todo o nosso campo emocional possa estar equilibrada, e vamos mentalizando intensamente esse róseo, bafejando esta luz calmamente no nosso cardíaco, e vamos também para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, que vão cuidar da nossa parte digestiva, mentalizando o verde novamente, para que haja uma asepsia intensa em toda a nossa parte estomacal, no nosso esôfago. Vamos mentalizando esse verde fluindo intensamente, juntamente com o tratamento espiritual. E vamos também mentalizando o nosso esplênico. Todos os órgãos vinculados a esse centro de força possam ser intensamente bafejadas, e vamos mentalizar um vermelho pujante e sobre todos esses órgãos do nosso fígado, do nosso pâncreas, os nossos rins e o baço, mentalizando intensamente esses especialistas que vão cuidando intensamente desses órgãos, fluidificando intensamente toda a nossa parte da corrente sanguínea, da nossa renovação celular. E vamos assim para o geniturinário, mentalizando os urologistas, ginecologistas, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, acompanhando esses ortopedistas, massagistas, fisioterapeutas, acupunturistas, que vão pontilhando calmamente toda a nossa coluna vertebral, atingindo o nosso bulbo, e vamos permanecer agora no nosso coronário, enquanto estivermos aqui presente. Os irmãos espirituais estarão tratando de todos nós, e vamos também agradecendo intensamente, e vamos agora com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos evangelizadores, e vamos vibrando intensamente, direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos lá direcionar,
realizando o culto do Evangelho do Lar, mentalizando toda a nossa família reunida, para que assim os irmãos espirituais possam realizar intensamente uma vasculha em todos os cantos e recantos do nosso lar, fazendo uma asepsia de campos vibratórios negativos para o positivo. Vamos também agradecendo a bênção do trabalho profissional, todos nós, vibrando, agradecendo intensamente a bênção do trabalho profissional. E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. Vamos agora com outras equipes espirituais, de batedores da espiritualidade, os nossos socorristas, os jesuítas, e vamos vibrar intensamente para a nossa grande cidade, a nossa grande capital, vibrando para as nossas vias expressas, os nossos motoristas, os nossos motoqueiros, vibrando para os hospitais da nossa grande capital, vibrando para as UTIs, as CTIs, os prontos-socorros, vibrando para os resgates, as ambulâncias, vibrando para o corpo de enfermagem, para o corpo médico, vibrando intensamente para todos os hospitais. E agora vamos vibrando para os nossos asilos, as nossas creches, os nosocômios, as casas de penitenciárias, os moradores de rua, as crianças pedintes. Vamos vibrar intensamente para a Cracolândia, vibrando para que os nossos socorristas possam recolher de todos nós a nossa vibração, a nossa contribuição de paz e amor junto aos doentes que estão na Cracolândia. E vamos também para as nossas estradas, ferrovias, aeroportos e os portos, vibrando para nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para que assim Anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa abençoar intensamente o Brasil, vibrando para que os nossos especialistas, os nossos brigadistas, possam realizar as suas tarefas na linha de frente, junto às queimadas. E vamos também para além fronteiras, com Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, para que assim Jesus possa abençoar todos os países, todas as raças, todas as crenças, todos os mares, vibrando para os países que estão em guerra, que os governantes possam receber toda a ajuda necessária para que possam cessar todas essas guerras e levar a paz no mundo, no nosso planeta Terra. E voltando aqui na Casa de Paz e Amor, vamos vibrar para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, que as equipes especializadas que ficam anotando todos os nomes que são contidos nas urnas e levadas ao plano espiritual para a ajuda necessária a tantos nomes. E também vamos vibrar para a nossa CREPAD, a nossa CASPAGE, para que assim os nossos mentores espirituais possam continuar ajudando intensamente a todos os encarnados e desencarnados e que são acolhidos pelas equipes de voluntariados junto a esta casa e também esta Casa de Paz e Amor, agradecendo intensamente a bênção de termos a nossa casa de oração, onde todos nós viemos em busca desse alimento espiritual, desse aprendizado maior do Evangelho do Cristo de Deus. E agora vamos para a vibração das nossas águas com os nossos especialistas de químicos, físicos e biólogos,
os nossos homeopatas. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.